Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Putin chegou à China, mas foi travado na Ucrânia. Moscovo apresenta antecipadamente este encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping como um enorme sucesso estratégico entre parceiros em pé de igualdade. Algo mudou na guerra da Ucrânia. Nos dias que antecederam o desfile anual do Dia da Vitória, as autoridades russas recearam que a Ucrânia pudesse atingir a Praça Vermelha com drones. O presidente Volodymyr Zelensky declarou, ironicamente, que autorizava o desfile e comprometeu-se a não atacar. Vladimir Putin está sob pressão de uma forma que nunca esteve antes, ao mesmo tempo que a Ucrânia, habituada a pedir ajuda ao mundo, subitamente em outros países, a pedir ajuda. A Rússia tem atacado a Ucrânia de forma mortífera, mas tem também sofrido ataques na região de Moscovo e à sua infraestrutura de combustível e de gás. O presidente russo tem agora de se preocupar não apenas com a linha da frente, mas também com a frente interna. A Rússia perdeu território ucraniano e os ganhos limitados que obteve tiveram um custo elevado. 352 mil soldados terão morrido desta guerra até o final do ano passado, 6 vezes mais do que o número de soldados dos Estados Unidos mortos no Vietnã. Vladimir Putin chegou a Pequim uns dias depois de Donald Trump. Que importância pode ter esta visita para Putin, a 25ª desde que está no poder, no atual momento da guerra na Ucrânia? Com Trump distraído com Hormuz, é possível falar de paz? Francisco Pereira Coutinho, professor na Nova School of Law e autor de Guerra, Mentiras e Direito Internacional, 46 questões sobre a agressão russa à Ucrânia, é o convidado deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Francisco Pereira Coutinho, bem-vindo a este P24. Xi Jinping recebeu Vladimir Putin uns dias depois de ter recebido o presidente dos Estados Unidos. A visita do presidente russo reforça esta centralidade que Pequim pretende nesta diplomacia global. Que importância que pode ter esta visita para Putin no atual momento da guerra na Ucrânia? Muito obrigado pelo convite. Bem, para Putin, esta amizade sem limites com Xi Jinping é absolutamente crucial. Ele está muito isolado desde que iniciou a guerra na Ucrânia, menos isolado do que já esteve, porque houve um reaproximar enorme com os Estados Unidos, que se culminou na Cimeira do Alasca, no verão passado. Mas, de facto, esta guerra na Ucrânia, ela continua em larga medida porque a China assim o permite. A China tem aqui uma posição no direito internacional de neutralidade, ou seja, não é beligerante, mas isso significa que mantém relações comerciais com os beligerantes, seja a Ucrânia, seja a Rússia, e isso significa que vende bens de uso dual tanto à Ucrânia como à Rússia. Portanto, há muita tendência, nós temos de olhar para a relação da China com a Rússia como se a China estivesse a ajudar a Rússia na guerra com a Ucrânia. Não, na verdade, os chineses o que fazem, estamos abertos para negócios, não vendemos armas nem a uns nem a outros, mas mantemos aqui relações comerciais. Agora, não foi essa a posição do Ocidente. Nós sancionamos a Rússia e ajudamos a Ucrânia a defender-se. Não foi isso que fizeram os chineses, não foi isso que fizeram os brasileiros. Agora, para Putin isso foi absolutamente essencial. Porquê? Porque ele precisava de vender hidrocarbonetos, deixou de vender à Europa e encontrou na China um comprador. E, por outro lado, precisa muito de bens de uso dual para a sua indústria de defesa, designadamente drones. Mas atenção, da perspectiva dos chineses, é evidente que eles podiam, se quisessem, deixar de fazer isto, mas não o fizeram. E isto é perfeitamente legítimo. Eu lembro, por exemplo, que os ucranianos em 2022, os drones que tinham e que usaram contra a Rússia eram todos comprados à China. E eram drones comerciais. Foi assim que a indústria de defesa ucraniana começou, a partir de drones que importava da China. Portanto, a China não deixou também de vender drones à Ucrânia, mas, enfim, drones que podem ser utilizados para filmar e podem ser utilizados para ter uma granada, como eles fizeram no início. Entretanto, enfim, onde isso já vai, não é? Hoje em dia já tem uma indústria que eu creio que este ano vão produzir 7 milhões de drones. Mas tudo começou com drones chineses, não é? Agora, para Xi Jinping, e há notícias que terá dito a Donald Trump, foi muito curioso, Trump terá dito numa conversa com jornalistas que se lhe terá dito que disse a Putin que isto não terá sido uma boa ideia, não é? Que Putin se iria arrepender? Acreditas que a diplomacia geralmente opaca, plácida, chinesa, cometeria esse atrevimento em público?
Bem, foi uma conversa entre os dois chefes de Estado, não é? Claro que dizer estas coisas a Donald Trump é sempre muito arriscado, porque ele poderá partilhá-las com a imprensa, até porque é jornalista, ele está com a imprensa todos os dias, tem que arranjar assunto para todas as horas, quase, e esse foi mais um que ele disse, foi-me confidenciado por Xi Jinping que ele teria dito e poderia dizer, inclusivamente a Putin, que ele se vai arrepender desta intervenção militar. É perfeitamente plausível que tenha dito isto, porque eu acho que isto é um consenso generalizado no mundo inteiro, inclusivamente na Rússia. Cada vez mais russos entendem que isto realmente, se calhar, não foi assim uma ideia muito inspirada. Tu estavas há pouco tempo a falar do armamento e da grande evolução que os ucranianos tiveram. De facto, eles conseguem neste momento atacar o território russo, as suas infraestruturas energéticas e chegar a Moscou. Putin tem que se preocupar não apenas com a linha da frente, mas também com a frente interna e até com o desfile que queria fazer a 9 de maio, não é? Que levou àquela ironia de Zelensky dizer que autorizava que o desfile se realizasse. Algo a mudar nesta guerra? Estamos sempre à espera que a Rússia no inverno faça avanços que depois não faz. Vem a primavera, as coisas equilibram-se, mas de facto a Ucrânia está a conseguir marcar pontos e a tornar-se, por exemplo, menos dependente dos Estados Unidos no combate à Rússia? Eu acho que esse ponto da dependência americana é absolutamente essencial. Foi a discussão que nós tivemos nos últimos 2 anos, já antecipando a possível eleição de Donald Trump, que levaria àquilo que levou ao abandono americano da Ucrânia. Não é um abandono completo, que os Estados Unidos aparentemente continuam a fornecer informações que são importantes para esse ataque sem profundidade, porque isto é preciso informações de satélites e apesar dos europeus estarem a desenvolver esse tipo de capacidades, ainda é necessário muito apoio americano nessa partilha de informações para esse tipo de ataque sem profundidade por parte dos ucranianos. De resto, não há uma grande dependência. Aliás, vamos ver isso no próximo inverno. Eu acho que esse é que vai ser um momento crítico para a Ucrânia, porque esta intervenção militar dos Estados Unidos no Irão levou a que a defesa antiaérea, designadamente mísseis Patriot, que são muito necessários e que os europeus não conseguem fornecer à Ucrânia, muito possivelmente não chegarão à Ucrânia, mesmo que a Ucrânia os quisesse comprar, porque estamos a ver os países árabes a comprá-los massivamente e estamos a falar de mísseis que são muito caros, custam 4 milhões e podem demorar até 18 meses a serem produzidos. E Zelensky disse que nos primeiros dias da guerra do Irão, 2 ou 3 anos de produção de Patriots foram gastos. Portanto, é possível que a Ucrânia venha a ter aqui um problema, mas é um problema, como referias, no próximo inverno. Nós estamos a entrar, já estamos a meio da primavera, vem o verão, e esta era a altura em que teríamos então as grandes ofensivas russas. O que é que aconteceu? Aquilo que estávamos a discutir há bocado, isto foi quase algo inesperado, é muito mérito dos ucranianos que desenvolveram uma indústria de defesa com base em drones. E esta história é extraordinária. Isto começou com agora um general, creio eu, a Magyar, que era o... Eu já não lembro exatamente qual era a profissão que ele tinha, mas entretanto ele vai combater na Ucrânia logo a seguir à agressão em larga escala e resolve trazer uns drones que tinha comprado para o filho. E começou a usar esse drone, que é um drone chinês, para perceber onde é que estavam as posições russas. E depois, a certa altura, tentou colocar uma granada nesse drone. E a partir daí, desenvolve-se uma indústria de defesa, a mais avançada do mundo, que é o que vai produzir este ano 7 milhões de drones. E o que é que os ucranianos estão a fazer agora? Tornaram o campo de batalha completamente transparente. Os russos já se sabia, já no ano passado, não conseguiam avançar com colunas militares, porque seriam rapidamente detectados e destruídos por drones, mas neste momento já nem conseguem avançar, aparentemente, com infantaria a pé. Aliás, avançam, mas são imediatamente eliminados. E agora a Ucrânia tem um novo ministro da Defesa. Isto é que mostra a diferença entre as partes, não é? Zelensky não teve nenhum problema em substituir o ministro da Defesa por um miúdo que tem ideias novas e que lançou este repto. No fundo, vamos tentar eliminar um número muito elevado de tropas russas, fala-se em 50 mil, superior à capacidade de recrutamento da Rússia. Se estima pode andar ali à volta dos 30 mil. Isto nunca tinha acontecido. E, portanto, os russos não conseguem ter a infantaria que necessitam para avançar como avançaram no ano passado, mesmo com perdas colossais. E isso está a significar, e o Economist mostra isso bem, que desde o início do ano até a Ucrânia está a recuperar algum território. Agora, isto é decisivo? Não, isto é apenas mais uma fase de uma guerra de atrição. Nós vimos isto muito na Primeira Guerra Mundial, não é? A Alemanha e a França andavam ali para trás e para a frente, em Verdun, aqui foi para Kovsk, quer dizer, isso são cidades que depois ficam no imaginário porque ocorreram lá batalhas
que não são conclusivas nem decisivas, como não foram na Primeira Guerra Mundial. A certa altura, a Alemanha, enfim, quando percebe que os Estados Unidos entram na guerra e que vem o exército americano com milhões de homens, não vale a pena, porque a guerra virá para a Alemanha e vai destruir-nos, e tanto mais vale pedir a paz. Agora, não estamos ainda nessa fase de todo. Agora, o que se percebe é que aquilo que Putin diz não faz qualquer sentido, porque Putin disse a guerra está a acabar. Não, estes avanços ucranianos mostram exatamente o contrário, que a guerra está muitíssimo longe de acabar. No ano passado, o próprio Trump dizia aos ucranianos é melhor pedirem a paz porque as condições serão muito piores no futuro. Trump estava errado. Aparentemente, se a Ucrânia negociar agora, estará numa posição mais favorável do que estava no ano passado. Agora, da perspectiva da Rússia, este não é o momento para negociar, possivelmente. Porquê? Porque nós já não estamos numa posição tão favorável como estavam no passado. E, portanto, ou há desenvolvimentos internos, como ocorreu na Alemanha, voltando aqui a um exemplo, de há mais de 100 anos, é certo, mas que mostra bem como é que este tipo de guerras entre partes que se anulam mutuamente, e neste momento é o que está a passar. A Ucrânia o que está a fazer é anular as investidas russas. Não há nenhuma expectativa de que a Ucrânia consiga desenvolver contraofensivas como aquela que conseguiram. Mas isto foi no início da guerra. Faz lembrar muito a Primeira Guerra Mundial. De facto, houve uma guerra de movimento nos primeiros meses e aqui também. E depois, enfim, fomos para a Guerra das Trincheiras e agora a guerra eletrónica com os drones. E, portanto, enfim, as dinâmicas são mais ou menos as mesmas. A diferença está em que a Ucrânia, de facto, conseguiu desenvolver drones. Porquê? Porque nós discutíamos muito um problema que os ucranianos tinham, que é um problema de recrutamento. Muitas deserções. O que é que os drones permitiram? Permitiram-lhes justamente não ter tantos homens, tanta infantaria. Agora, se querem avançar, vão ter o mesmo problema dos russos, que os russos também têm drones, e, portanto, se resolverem tentar avançar, vão ter baixas enormes e se eles não estão dispostos a correr. A Ucrânia passou do país que pedia encarecidamente ajuda e que suplicava por ajuda para um país que se pode dar ao luxo de ajudar, e viu-se agora no Golfo, não é? No caso russo, estamos numa autêntica estagnação, como tu dizias, o número de mortos é superior ao número de pessoas que conseguem recrutar para a frente. Por outro lado, a Rússia teve mais uma isenção para vender o seu petróleo, uma concessão de Trump. Nesta fase de estagnação, Lavrov diz que não se está a passar nada, Putin avança com o nome de Schroeder para uma eventual negociação. A única hipótese de haver um cessar-fogo é com a influência de Trump ou há outras formas de o conseguir? Eu acho que sim. Eu acho que no ano passado realmente a iniciativa americana fazia algum sentido. Vamos lá ver. Ou esperamos que ocorra algo, um colapso na Rússia, um colapso na Ucrânia, pode acontecer, ou então isto é uma guerra que pode continuar durante muito tempo. A Rússia tem capacidade de recrutamento, porque Putin tomou uma decisão genial, absolutamente genial, garantiu a paz social na Rússia, que foi, vou ter aqui um exército de mercenários. Tecnicamente, eu sou professor internacional, não são mercenários porque são russos, mas basicamente o que o Putin disse foi, eu vou pagar e vou pagar bem, e quem quiser vem para a Ucrânia e pode mudar a sua vida. E com isso conseguiu recrutar dezenas de milhares, centenas de milhares de soldados. E o resto da população, enfim, não tem grande problema na sorte destes soldados, porque eles foram para lá porque quiseram, para enriquecer, nem sequer foram para lá por amor à pátria, e se eventualmente são feridos ou mortos, paciência, as famílias serão recompensadas, e portanto garantiu-se aqui uma certa paz. E ainda por cima a Rússia é o maior país do mundo, não sei quantos fusos horários. A maior parte destas pessoas vem da província, não dos centros de poder em São Petersburgo e em Moscou. Portanto, a maior parte da população russa, isto é uma guerra que lhes passou um bocadinho lá. Que é aquilo que os ucranianos estão a tentar que não aconteça neste momento, atacando justamente essas cidades e criando aqui alguma disrupção na vida das elites russas. Mas durante vários anos, de facto, Putin, repara, houve ali um momento crítico na guerra que ocorreu quando houve as contraofensivas ucranianas muito bem sucedidas que levaram inclusivamente à tomada de Kherson. Kherson é uma cidade importante porque foi a única capital província que os russos tomaram, mas depois perderam. Já depois de a terem anexado. Isto é uma humilhação completa. Portanto, Putin faz uma grande festa, anexou Kherson, umas semanas depois os ucranianos conseguem tomar esta cidade. Inclusivamente, é uma cidade que é fundada pelos russos, na altura de Catarina a Grande, havia lá as ossadas do príncipe Potemkin que eles retiraram, até simbolicamente. Não, mas isto é muito importante para perceber a guerra na Ucrânia, esta simbologia toda. Mas perderam essa cidade e Putin, nessa altura, foi obrigado a uma decisão muito impopular, que foi fazer um recrutamento obrigatório dos reservistas. E isso causou uma grande instabilidade e já se sabe, e é uma discussão que se tem até agora, que tem muito a ver com o objetivo da Ucrânia de conseguir eliminar mais homens do que a capacidade de recrutamento russa, que tem a ver com isso mesmo. Será que os russos vão conseguir daqui para a frente
continuar com este nível de recrutamento? A resposta é provavelmente sim. Pela razão que tu indicavas. O que é que acontece este ano? Quando se esperava que o preço do petróleo depreciasse para níveis de 40, 50 dólares e isso iria provocar um rumo, um buraco enorme nas contas russas, que ainda por cima Putin preparou-se para para esta guerra na Ucrânia durante décadas, com políticas fiscais bastante conservadoras e, portanto, de facto tinha recursos enormes que resultavam justamente da venda de hidrocarbonetos ao longo dos anos, que lhe permitiram justamente recrutar um exército na província. Achava-se que este ano que isso iria ser impossível, porque com o preço do petróleo baixo, o que é que acontece ao preço do petróleo? Duplica, não é? As sanções sobre o petróleo russo desaparecem. Claro, isto não é um jogo de soma zero, porque entretanto os ucranianos desenvolveram a tal capacidade com drones e estão a atacar a indústria petrolífera russa, tal como os iranianos estão a atacar as indústrias petrolíferas dos países árabes. Portanto, vamos ver neste jogo se a economia russa continuar a poder exportar ao nível que estava, porque isto é essencial para eles manterem o esforço de guerra neste ritmo. Francisco, para acabar e pedindo-te uma resposta rápida, a Europa deveria estar a falar com a Rússia neste momento? Por um lado, sim, porque é preciso manter a porta aberta, seguindo aquilo que os americanos fizeram. O Trump foi muito criticado pela postura muito agressiva em relação à Ucrânia, a parte mais fraca, coagindo a Ucrânia a aceitar algo que já ouvimos inclusivamente BR dizer, que é uma nova fronteira, no essencial, havendo um referendo e a Ucrânia entrando na União Europeia e na NATO, eventualmente, e, portanto, enfim, garantir a paz na Europa com um novo arranjo territorial, que foi basicamente aquilo que os americanos fizeram no ano passado, tentando quebrar o impasse. Só que Putin não aceitou isso. Eu creio que isso é o que está em cima da mesa, não há outra possibilidade. Agora, é preciso grandes esforços negociais para esse efeito, e eu duvido muito, não é? Eu duvido muito. Até porque os europeus, neste contexto, estão do lado ucraniano. Portanto, nós não somos independentes e imparciais para mediar coisa nenhuma. Coisa que os americanos se predispuseram a fazer, enfim, coagindo designadamente a Ucrânia, sendo muito criticados por isso mesmo. E, por outro lado, há vários líderes europeus que têm feito essa ponte. Orbán, Fico e outros, não é? Portanto, e depois, claro, nós andamos para a União Europeia neste momento, e quem é que seria eventualmente a responsável por essas negociações? Kaja Kallas, alta representante, a antiga primeira-ministra da Estónia, com uma história que nós sabemos qual é que é. A família foi portada para um gulag e, ao longo de todo o tempo, tem dito que não vale a pena negociar com a Rússia, porque eles usam estas negociações justamente para garantir, como os soviéticos faziam, com exigências maximalistas, justamente para coagirem sempre um resultado final que lhes seja favorável. E, portanto, eu francamente, claro que temos de sempre abrir a porta à diplomacia, mas eu não vejo que utilidade teria fazermos aquilo que os americanos fizeram sem qualquer tipo de sucesso no ano passado. Francisco Pereira Coutinho, obrigado por nos teres ajudado a perceber neste momento a guerra na Ucrânia. Obrigado. To be fair, there are countries in NATO that were very helpful to us. I just singling one out, Portugal. They said yes before we even told them what the question was. Ouça hoje um novo episódio do podcast Diplomatas. Carlos Gaspar, investigador do IPRI, da Universidade Nova, e Luís Tomé, professor e diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, discutem os contornos das viagens de Donald Trump e de Vladimir Putin à China e as consequências das declarações de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, sobre a base das lajes, como ouvimos no início desta sugestão. A moderação do debate, como habitualmente, está a cargo do jornalista do Público, António Saraiva Lima. Obrigado por ouvir. P24, voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.